Gênesis capítulo de número 4, ele fala sobre o primeiro homicídio que houve na história da humanidade, entre dois irmãos, Caim e Abel. A Bíblia fala, queridos, que Abel trouxe uma oferta ao Senhor dos seus gados, daquilo que ele cuidava. E Caim trouxe uma oferta ao Senhor também daquilo que ele plantava. Mas a Bíblia fala que Deus se alegrou da oferta de Abel, porém de Caim não. E isso gerou algo no coração de Caim. E Caim ficou irado. E a Bíblia conta que Deus entra para conversar com Caim. E ele cita uma frase, uma expressão que deve ser pensada por nós. Se procederdes bem. Se procederdes bem. Ele diz, se procederdes bem, não serás aceito, mas se procederdes mal. Então, se procederdes bem. Nós temos as pessoas que andam com Deus, que têm fé, pessoas que têm contato com Deus diariamente, pessoas que exercem a sua crença na sua religião, do seu modo, do seu jeito, conforme aprendeu. E são pessoas fiéis, são pessoas devotas, são pessoas de fé. E tudo que elas vivem é, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Fé em Deus é um princípio da sabedoria, o temor do Senhor. O temor do Senhor é fé. Mas nós temos as nossas condutas, nós temos o nosso jeito de falar, de agir, de reagir, de viver, de governar. Então, a fé, como disse Tiago, a fé sem obra, ela é morta. Ela não tem vida. Ela não produz. Queridos, deixa eu falar uma coisa a vocês que estão me ouvindo. O procedimento do ser humano é o que rege se vai haver bênção ou maldição. Deus alertou Caim, se procederdes bem, o que Deus estava falando? Ó, se sua conduta, a sua ação, o que você vai fazer for bom, for da parte boa, com certeza serás aceito. Mas se procederdes mal, inclusive nessa passagem, Deus alerta que o pecado já à porta. O erro, o que ele ia cometer seria um dano para a vida dele. Aliás, que marcou a vida, a história da família, que marcou a vida de Caim, que ele foi marcado até por uma marca por ter feito aquilo. Então, o procedimento meu, o seu procedimento é o que vale muito além da fé. Porque a fé se assegura que Deus é por nós, que Deus está conosco, que eu não estou sozinho, mas são as minhas condutas que vão dizer como será o meu futuro. O meu futuro são frutos das minhas decisões hoje, das minhas ações hoje. E você pode até guardar aí na sua casa, dizendo, não, você está dizendo, não, eu tenho, Deus tem o controle de tudo. Ele tem o controle de tudo, mas ele deixou o livre-arbítrio. Nem tudo que acontece na nossa vida é da vontade de Deus. Mas algumas, e talvez muitas coisas, são da vontade permissiva de Deus. Porque a vontade que Deus quer para nós é perfeita, boa e agradável. Mas às vezes nossa conduta, nosso proceder, ele nos leva a um caminho difícil. Provérbios diz, há caminho que para o homem parece ser bom, mas o final dele é a morte. E às vezes não é uma morte física, sua ou minha, mas uma morte de alguém, morte de repente na nossa alma, uma morte nos nossos sonhos, na nossa história. Se procederdes bem, se todos os dias eu aplicar isso na minha vida, eu tenho uma grande chance de ter uma vida melhor. Ah, mas aí você está tirando Deus de fora. Não, 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 pelo contrário, querido. Não, não. A graça, o favor imerecido de Deus, foi Ele que fez.
que foi Jesus oferecido por nós em nosso pagamento, nosso resgate na cruz do Calvário. Isso é graça. Não havia como nenhum de nós, nenhum ser humano, nem anjos, ninguém poderia fazer diferente. Ou melhor, igual. Não poderia. Nós não teríamos como. Não. Somente através de Jesus, Filho unigênito de Deus. Mas viver com Deus, viver a fé, viver a vida, tem que ter nossa vida, nosso comportamento, nosso proceder, nossas ações, elas regem demais. Então eu chamo a sua atenção para observar o que você tem feito. Qual o seu proceder? Se o seu proceder é bom, o seu proceder é mau. Às vezes quer uma família abençoada, um lar abençoado, e usa de artifúgios, de refúgios, de artimanhas que não condiz com as coisas certas para levar o lar adiante. E depois que tudo acontece, como eu saio disso? Eu fico quietinho. Melhor então é saber que antes eu posso não fazer o errado, do que depois pagar um preço horrível por isso. Você que está me ouvindo agora, você que saiu aí, você que está viajando, você que está no seu lar, você que está, de repente, num leito, e você pode se lembrar que algumas coisas que você vive hoje foi por causa das suas decisões do passado. Eu quero dizer que Deus é bom, Deus é maravilhoso. E pode mudar isso daí na sua vida e na minha vida. Eu errei até agora, então vamos fazer o certo. Diante dos desafios da vida, que vão aparecer muitas circunstâncias na nossa vida, muitas vezes seremos deparados por momentos perigosos, momentos de decisões, momentos repentinos e outras que nós percebemos que vai chegar a hora da decisão, do nosso proceder, da nossa ação. Diante disso, querido, se prepare, comece a orar, pede a Deus: Senhor, me dá sabedoria, me dá um espírito atento, me dá um espírito sóbrio, vigilante, né? Uma alma atenta, para que você possa corresponder ao que Deus espera de você. Foi isso que Deus entrou em meio a essa situação antes que acontecesse o primeiro homicídio da humanidade, onde Abel perdeu sua vida por causa do irmão, por causa da raiva, da ira de um irmão chamado Caim. Ele entrou, ele avisou, irmãos e queridos, você que está me ouvindo, irmãos em Cristo, irmãos de outras religiões, que deixa eu falar uma coisa para você, às vezes você não percebe, mas Deus antecipa. Deus é um Deus maravilhoso. Ele antecipa, ele traz à tona circunstâncias que podem te trazer um mal terrível. Pessoas que têm sonhos, tem pessoas que têm direções através de outras pessoas que falam, crianças, através de uma canção, louvor, Bíblia, pega a Bíblia, Deus está antecedendo, está antecipando, está dando uma previsão do que pode acontecer a você. Foi isso que ele fez com Caim. Caim, porque descaiu o seu semblante. Se procederdes bem, não serás aceito, Caim. Mas se procederdes mal, Caim, pecado jaz à porta. Ele avisou, ele entrou, ele não foi um Deus, vou deixar acontecer. Não, ele avisou, assim como ele avisou Adão e Eva quando estavam no Jardim do Éden. Que quando ele colocou Adão no Éden, ele disse: olha, você vai lavrar e vai guardar. Guardar do quê? Essa palavra guardar, ela está se referindo a proteger o ambiente que você está. Porque haveria uma serpente sendo possuída por alguém. Então Deus antecede, queridos. Deus, ele alerta. E nesse dia que você está me ouvindo, quem sabe muitos alertas de Deus veio na sua vida e você caiu. Ou muitos vieram e você conseguiu corresponder corretamente. É o nosso procedimento. É as nossas ações que vão levar nós aos lugares melhores ou piores. Você na sua firma, você aí no seu emprego, aí você que está
no seu comércio? Como você se procede diante daquilo que Deus dá na sua mão? Ah, não vai para frente. Veja, perceba, se no meio desse enrosco, desse emaranhado, dessa telha de aranha que você caiu, não tem também alguma coisa que você fez. Aí você está me acusando. Não, o profeta não acusa, queridos. O profeta indica o caminho. É só agir corretamente. Porque todos nós erramos. Todos nós. No dia a dia. No dia a dia, todos nós erramos. Muita ou pouca coisa erramos. Mas eu sei que Deus é tão maravilhoso que Ele me alerta. E essa expressão do Pai, se procederdes bem, essa frase, que duas vezes, procederdes bem ou procederdes mal, isso me traz um grande alerta e me deixa atento ao que pode Deus fazer por mim. E o que eu posso corresponder por aquilo que Ele está fazendo, que Ele está me alertando. Deus abençoe, preste atenção na sua vida. A conduta é muito importante no nosso dia a dia. O viver melhor não é viver, eu tenho fé e vivo melhor. Você pode ver que muitos são frustrados. Eu tenho fé, observo a palavra de Deus e ando segundo o que Ele está me ensinando. Proceda bem e você vai bem. Proceda mal e o mal vai bater a sua porta. Infelizmente. Um grande abraço, pastor Zé Reis, a vocês. Fique com Deus. Que o shalom do Senhor abranja os vossos corações, no nome do Senhor Jesus.